E aí, tudo bem? Marco Bezzi falando. Hoje eu estou na casa de um cara muito especial, uma república onde o rock and roll ainda sobrevive, a república do Casa Gastão. A gente vai ver o que está acontecendo lá dentro, o que tem de diferente aí para o rock continuar vivo ali, ó. Vem cá. Chega mais, ó. Tem uma galera estranha aqui, diferente. Mano, tá invadindo aqui, mano. Sujeito meio estranho aqui. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Aqui que o rock and roll ainda sobrevive. A gente tá substituindo aí os caras que aprendem o programa aí, certo? Pedindo a nossa ajuda aí, certo? E o grau, né, mano? Tá aqui, eu tô aqui com o doidão, mano. Pode crer, Demente. É nóis, mano. Cacete, velho. Aquele Gastão lá caiu fora. Porque aquele não sabe, Clemente, Gastão e ó, Clemente cara, aqui, esse- duas lendas, então, e a gente. Esses caras eu não sei quem são, não, mas. Ah, os caras lá não estão com nada, velho. Estão com nada. Gastão, Clemente Gastão, aí. Tão com- Aí vamos saber o que o Gastão acha disso tudo aí. Beleza? Fala, Gastão. Tá E aí? calepau, Marco. Como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza, Cara, o né? que tava acontecendo aí, cara? Essas perucas. É uma brincadeira nossa que a gente vai fazer um programa especial sobre cabelos do rock. Não os melhores cabelos, mas os cabelos mais, Tava engraçado, mais interessantes. Vocês gostaram? Você acha que combinou? Você tem a manha de sair assim na rua? Eu acho que não, na rua acho que não, né? Mas o bom é que eu e o Clemente, a gente não tem o senso do ridículo. Então, pra nós é ótimo, entendeu? Porque a gente é uma brincadeira, a gente brinca mesmo. Não dá pra esquecer, assim, dissociar a imagem sua com a MTV. Isso é bom ou é ruim pra você? Eu acho bacana ter feito parte da MTV, principalmente na fase que eu fiz. Né, que foi exatamente no começo, eu peguei, antes de entrar no ar, eu entrei na MTV, eu passei nos testes, né, um mês antes de entrar no ar. Eu achava que era uma missão musical, né, uma TV muito interessante, foi minha escola televisiva, foi ali que aprendi a fazer televisão, porque quando eu entrei na MTV eu era por causa do Emmy. Eu nunca pensei em fazer televisão na minha vida, assim. Eu queria trabalhar com música. Eu tinha voltado da Inglaterra, eu fui fazer o teste, eu ia ficar só um mês no Brasil, que eu morava na Inglaterra. Você fazia o que lá? Fazer de tudo. Naquele momento eu estava trabalhando tipo num IMB, saca? Num palácio de convenções, num centro de exibições, eu trabalhava nisso. Eu ficava passando aspirador nos restaurantes, fazia coisas desse tipo. Mas eu morava lá e eu não ia desistir, porque eu queria passar uns 10 anos da minha vida fora do país mesmo. E voltei pro casamento da minha irmã e fui fazer o teste, e acabei entrando. A fase que eu trabalhei ali foi muito boa, foi muito experimental e foi muito legítima, né? E foram muitas entrevistas marcantes, assim, né? Você tem como elencar, assim, aquelas que tenho mais anotado. mais importantes pra você? Ah, tenho, claro. E ainda eu agradeço também que eu tive sorte que a minha fase, quando eu ia fazer as coberturas da festa da MTV, eu entrevistava o Aerosmith, eu entrevistava o R.E.M., o Tom Petty, o Bruce Springsteen. Se eu fosse fazer hoje, seria um outro perfil de personalidades que teriam ali à disposição. Eu acho que as mais importantes são as minhas bandas que eu cresci ouvindo, né? O Angus Young foi talvez não o meu grande momento com uma boa entrevista, porque eu fiquei tão nervoso que eu gaguejei no inglês e tal, mas foi uma honra ter entrevistado o Dio, o Tony Iommi do Black Sabbath, o Aerosmith, o próprio Tom Petty, que eu gosto muito, tive o prazer de entrevistar. Então, quer dizer, eu tive contato com as bandas que eu mais gostava na época. Depois que você saiu, você foi para Florianópolis? Não, quando eu saí, eu dei um tempo, eu fiquei uns 6 meses viajando, fui para alguns lugares aí, fui para Fernando Noronha, fui para Cuba, fui para Europa e tal. Viajei 6 meses, quando eu voltei eu recebi 2 propostas televisivas, uma delas foi da Record e a outra foi da Cultura. E a da Cultura me pareceu mais interessante, que era para fazer um programa de auditório relembrando o Fábrica do Som. Foi um programa que teve lá muito importante. Sim. Tadeu Django, exatamente, que era aquela bagunça que eu gosto, anarquia que eu gosto. Então, quando eles me chamaram para aquele projeto, eu não pestanejei e fiquei lá 4 anos também. Musicaus. O Musicaus. No último ano de Musicaus, eu cansei porque eu trabalhava na cultura e era longe de casa. Então, todo dia eu perdia 4 horas no trânsito. Assim. Começou a me dar desespero. Eu falei, não estou curtindo minha vida como deveria. Me mandei para Florianópolis, que era o lugar mais idílico e mais próximo do meu paraíso terrestre que eu conhecia. Fiz 6 anos na Atlântida, mais 2 anos na Ipanema, que era a rádio de Porto Alegre. Tive uma casa noturna, né, que chama Célula, que eu levei um monte de banda, teve um monte de show lá. Ainda continua, a casa está aberta até hoje. Tive banda que chama Cratera, na época. Fiz uma casa, vivi. Aproveitei aqueles 8 anos. E aí, por alguns problemas pessoais mesmo, meu pai ficou doente e tal, eu voltei para São Paulo e aqui me encontro. E aí surgiu esse canal no YouTube, o Casa Gastão. Eu confio na minha curadoria, então eu gosto de ter controle sobre o conteúdo. E dificilmente uma televisão vai dar o controle total sobre o conteúdo.
Então eu achava que o único lugar que eu poderia fazer o que eu queria, falar de Venom e falar de Eric Clapton, seria no YouTube. Então essa minha vontade era uma vontade antiga, o difícil é fazer, né? Construir o canal. Então a gente está indo aos poucos, já está 2 anos e pouco já fazendo, e agora que a gente está começando a ter mais programas, diversificar, porque é tudo feito na raça, né? Você tem uma equipe de quantas pessoas para fazer o programa? Que trabalham efetivamente, ao todo, devem ser umas 5 pessoas no máximo. Mas no dia a dia são 2, 3, entendeu? Então é um negócio... Todos devotos ao rock, todos fazem isso para uma missão de querer ter um bom conteúdo na internet e contar a história das bandas que a gente gosta e de falar de um som que a gente acha realmente relevante. Quando eu entrei aqui eu falei justamente isso, é um reduto de sobrevivência, né? Uma ilha assim muito fechada, porque o rock parece que perdeu a relevância e perdeu a força que ele tinha nas décadas passadas. Posso falar? Por culpa do rock. Por culpa dele mesmo. Eu acho assim, o principal que aconteceu foi a motivação de ter uma banda mudou. Então quem tinha banda nos anos 70, nos anos 80, porque precisava ter, porque queria ter. Tudo bem, queria ver as meninas, queria ter sucesso, mas a base era a música. Hoje não. Hoje você com uma música e um bom clipe, você estoura. Então você não precisa ter uma carreira. Então acho que as pessoas quando chegam hoje no sucesso elas são muito menos sedimentadas do que as bandas anteriores, que tocavam anos até chegar no sucesso. E eu acho que é uma coisa cíclica, a música é cíclica. Então daqui a pouquinho as pessoas vão perceber que a música que está hoje predominando não tem muito valor, né? Mudou até a questão do tempo, né? Você fala assim, pô, essa música é de 2013, já é uma música velha. Que você contou do seu sobrinho, né? Meu sobrinho, eu falei para ele, ó, essa música é de 2012. Ele falou, pô, mas já é velha. Então para mim a música não tem prazo de validade. Né? A música boa, ela não tem prazo de validade. E eu duvido que alguém vai cantar um desses pagodes, ou todo, daqui a uns 5 anos, entendeu? A música é muito descartável, né, hoje em dia. Então a pessoa ouve, é o sucessinho do verão, canta junto, já esqueceu no ano seguinte, já nem lembra quem é, a pessoa já... Né? Você vê aí os nomes que vêm surgindo, já somem. Então, quer dizer, não tem permanência, não tem grandes artistas. Eu acho que hoje o pop brasileiro está tentando simular ou emular esse pop americano, que não tem nada a ver com a nossa cultura, né? O R&B que eles falam. Então, a Anitta tenta imitar Beyoncé e não sei quem tenta imitar. Pra mim, eu acho ficar uma cópia tosca, entendeu? Ao passo que o rock brasileiro sempre teve uma cara do rock. Não ficava, tentava copiar o de fora, mas botava as coisas. The Police, os Titãs, com alguma coisa também do pós-punk. Fácil. Todas essas bandas de rock, até nos anos 70, Made in Brasília, todo mundo tentava fazer uma coisa que era feita no estrangeiro, mas com as características próprias também. E hoje eu não vejo isso muito no pop. Então eu acho que fica meio tosco, né? Eu vejo tentando fazer aqueles clipes que eles fazem de milhões de dólares. Não fica bom, velho. Então a música tá descartável e essas novas gerações não têm apego. Elas ouvem o que for mesmo. Ah, a musiquinha que tá tocando, que você gosta de ouvir? Ah, aquela música lá, como é que é? Lá, canta, entendeu? Não sabe nem o nome dos artistas. Assim. E ao mesmo tempo você tem uma demanda, né, para esse público. Você vê show do Black Sabbath, Aerosmith, do Guns N' Roses, todos esgotados. E de bandas novas também. Tocou o Vintage Caravan, que é uma banda da Islândia em São Paulo, tá lotado. Wilco e Libertines também esgotado. Esgotado. Ou seja, essas pessoas, existem pessoas, muita gente que ainda gosta desse tipo de som, porque a gente está falando de um som também bem abrangente, a gente não está falando de um estilo determinado. Você falou o Wilco é uma coisa, né? As bandas são bem diversificadas, então o rock é um negócio meio amplo, né? Não é um negócio muito restrito. Sim. Então a gente está falando, o rock para mim inclui de Elvis ao black metal. Então a gente tem aí uma gama gigante de estilos de músicos e tem uma gama gigante de público também. Mas eu acho que isso que você faz acende nelas uma memória afetiva ali que... É o que eu vejo nos comentários. Eu acho que é uma guerrilha urbana, a gente pega nosso público pelo colarinho. A gente não tem nenhum modismo, eu não falo de coisas engraçadas, eu não... Sacou que nem eu vejo vários moleques aí com uma câmera tosca, tremendo, falando ali de... Ah, o Pokémon, não sei o que, tem 9 milhões de views. A gente não tem esse approach. O nosso approach é jornalístico, é investigativo. Então, quer dizer, quem gosta e valoriza a gente, compra a ideia e divulga para os amigos. Então, uma divulgação é quarteirão a quarteirão, velho. A gente vai indo aos pouquinhos mesmo, só que a gente tem consciência disso. Estreando quadro novo no canal, hein? No Casa Gastão. Primeira entrevista, Sepultura na cabeça. I love heavy as heavy can go. Don't get me wrong. I love it. I love it too. But you have to be who you are. Prazer recebê-lo aqui na capital do KZG, né? Cara, pô, que maravilha, Gastão. Muito respeito, Lobão. Clima rock and rollico aqui, sensacional. Essa ideia, meu velho. E a gente acompanhou a gravação. Você tem uma memória... assim, privilegiada, né? Mas você faz uma pesquisa muito grande também, né? As pessoas acham que você senta aqui e aí começa a falar. Um programa dá muito trabalho. Eu, para fazer a pesquisa, a gente vai gravar o Sex Pistols hoje.
Eu fiquei há 4 dias fazendo, vi 2 documentários, li um livro inteiro, English is Dreaming, falando sobre a história dele, para fazer um roteiro. Então as pessoas acho que não sabem que dá tanto trabalho fazer um programa. Então eu falo, pô, faz aí, porque vocês não fizeram não sei de quem. Porque dá trabalho, a gente tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que gravar, a gente tem que editar, a gente tem que ilustrar. Ilustrar é o que acho que talvez dê mais trabalho na nossa edição. Porque a gente bota, em média, 100 fotos num programa de 20 minutos, que eu acho que é... E voltando lá atrás, Gasta, quando você tinha esses 24, 25 anos, quem que você entrevistou que te deu mais prazer, assim, foi o cara mais legal e quem que te decepcionou? Ah, isso é fácil até. Eu já vou falar de cara, porque assim, dá pra pensar que eu arrumaria outras pessoas. Um que me deu muito prazer de entrevistar foi o Joe Perry e já que você falou do Aerosmith, Joe Perry e o Steven Tyler. A gente foi pro Rio de Janeiro, a gente teve um almoço, eu entrevistei ele num lugar lindo, depois a gente andou de parapente, não, de... Asa Delta? Asa Delta, que era... Não era Asa Delta, era um planador, tipo um planador. A gente deu uma volta, depois a gente voltou, continuou conversando. Então, para mim, eu passei o dia com eles. Foi muito boa. E outra que eu passei o dia também foi o Dave Grohl. Em 97, eles estavam gravando o 2º disco do Foo Fighters. Eu fui para Los Angeles, a gente passou o dia inteiro no estúdio, depois saímos, comemos com ele. A gente fez uma entrevista à tarde, deu uma volta para Los Angeles. Então foram entrevistas muito prazerosas, porque a gente conviveu com o músico. Então, nesse momento, porque geralmente você faz a entrevista, você sabe, você entrevista muita gente, 20 minutos. Vem, como vai, tudo bem, fez a entrevista, acabou, você nunca mais vê. Então essas entrevistas que eu tive um momento maior, que eu pude passar o dia, foram muito prazerosas. E a que eu não gostei, infelizmente, algumas pessoas foram chatas. A pior que eu tive, acho que foi o The Coach, eu sempre conto isso, porque eles estavam terminando a banda e meio que me maltrataram de graça. Eu era muito fã do Coach, falei pra eles e eles me maltrataram de graça. Então terminou a entrevista, eu interrompi a entrevista e falei, ó, sou fã de vocês, mas nem tanto, saca? Já... E depois, uma semana, eles terminaram a banda. E outro foi o Danzig, Glenn Danzig, vocalista dos Misfits, para quem conhecer. Difícil, né? Aí ele conversando comigo numa boa, começou a entrevista, ele... Falou que eu ficava assim para ouvir, ele fez de propósito. Aí terminou a entrevista, foi... O que passou? Ele falou, não, é que é assim mesmo, quando dou entrevista é assim. Você não entendeu, cara. Falou, pô, por que o cara me maltratou, né? Me tratou super bem antes, na hora da entrevista fez uma má entrevista e... Então, acho que foi uma má entrevista, não porque ele foi... Por causa da postura dele, que é uma postura deliberada dele mesmo. Foi de propósito. Ele falava baixo e ficava mal-humorado, porque é o jeito dele, ele queria passar essa imagem para as pessoas. É alguém que você gostaria de entrevistar que não rolou, não aconteceu? Ah, tem, né, meu? Pô, o cara que eu mais gostaria de entrevistar na minha vida é o Pete Townshend, do The Who, o guitarrista do The Who. Eu tive o prazer, e foi uma das entrevistas que eu fiquei mais nervoso, só que foi por telefone, foi com o Roger Daltrey, que era o vocalista do The Who. The Who eu tenho tatuado aqui, né? Tem outras que eu não fiz, que eu gostaria de fazer, mas eu estava do lado. Então o Massari fez, por exemplo. Eu vi o Bono Vox, eu acho que era um cara ultra entrevistável. Eu vi o Robert Plant, o Jimmy Page, eu estava do lado. Ele fez uma com Malcolm McLaren, que rendeu até um livro, que era o empresário dos Sex Pistols. Eu estava do lado. Então as que eu não fiz, eu estava por ali, entendeu? O David Gilmour, eu não tinha feito, mas eu fiz aqui na coletiva, que era um cara que eu gostaria. Foi numa coletiva, tudo bem, não foi entrevista a pessoa, mas consegui falar com ele. Então eu sou um cara realizado. Os outros acho que já morreram. Bom, Gastão, cara, prazer, muito Obrigado, bom aqui a entrevista. Falando de um assunto que a gente ama, né? Que você é um devoto e leva a sério também, cara. Também. E só lembrando as pessoas, não esqueça que o rock é muito amplo. Não confundem muita gente que acha que rock associa com heavy metal. Rock vai de Elvis Presley até as bandas de hoje em dia. Sem dúvida. Galera, a gente volta em outro programa contando uma outra história pra vocês. Valeu! I thought you were gonna rank somebody, man. I do think it's going to be like the direction. What's the football? You're